RFI Convida. Silvano Mendes. Terminou nesse fim de semana o encontro coreográfico internacional de Seine-Saint-Denis, aqui na região parisiense, evento que reuniu companhias de dança e artistas do mundo inteiro, inclusive da América Latina. Para falar sobre o assunto, a RFI convida a coreógrafa carioca Marcela Levy e a coreógrafa argentina radicada no Rio de Janeiro, Lúcia Russo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês trouxeram para esse evento a performance Deixa Arder. Conta pra gente como foi a montagem desse projeto. De onde veio a ideia, Marcela? Então, Deixa Arder, esse nome já lança algumas pistas, né? É uma expressão que quer dizer que tudo vá para o inferno, entendeu? Que tudo se dane, mas ao mesmo tempo pode também significar deixa te tocar, deixa te transtornar, deixa a coisa bater em você. E essa criação, ela surge num momento muito complicado do Brasil, né? Especialmente o Rio de Janeiro. Nós trabalhamos no Rio de Janeiro e hoje em dia não temos nenhuma condição de trabalho na dança. Então a dança contemporânea passa por um momento em que não há subvenções, não há apoio em termos de espaço para ensaio, teatros para apresentações. Então Deixa Arder surge de um movimento de resistência, de que nós vamos seguir aí. Então, essa expressão Deixa Arder fala um pouco desse lugar, né? De que, ao mesmo tempo, a gente precisa que as pessoas se toquem com o que a gente está fazendo, mas que tem um certo desgaste também, tem um certo cansaço de estar trabalhando há muito sem condições e as condições vêm piorando nos últimos 2 anos. Bastante. E essa questão das condições difíceis de trabalho, vocês sentem que é só na dança ou é na arte de uma maneira geral? É na arte de uma maneira em geral, mas a dança já né, bastante relegada nas artes. Então, assim, claro que a dança sofre muito mais, porque a dança já tem um histórico de pouca verba, e agora no Rio de Janeiro a gente enfrenta uma situação que é nada. Então os coreógrafos estão indo dar aula em universidades, estão indo trabalhar em TVs, mas o campo de pesquisa mesmo, da criação, está ficando completamente esgotado. Então esse Deixa Arder é uma resposta também a esse momento que o Brasil está vivendo. E, Lúcia, como foi recebida essa performance aqui na França? Aqui em Paris, a gente fez, geralmente, Deixa Arder até agora no Brasil, a gente apresentou no Rio e em São Paulo, a gente apresentou em condições para 25 pessoas. E aqui em Paris a gente apresentou para 300 pessoas, num teatro, mas que foi bem interessante porque a gente usou solamente o proscênio, como historicamente se usava no burlesco, né? A Josephine Baker, que fechava o telão da frente, e a gente trabalhou só, bem com a proximidade, tentando criar uma certa intimidade com o público aqui. E foi bem interessante, assim, eu acho, as pessoas ficaram bastante desconcertadas, por um lado com um fascínio, mas por outro lado com uma certa... Uma surpresa, porque a gente surpresa. vê que não é a primeira vez que vocês trabalham com essa questão da surpresa, do envolvimento do público. No Deixa Arder, esse envolvimento do público, essa vontade de surpreender, começa antes mesmo do espetáculo, quando o público entra na sala, sem dar muita informação. Essa proximidade com o público é algo importante para vocês, essa interatividade? Eu acho que tem a ver muito com uma questão, mais do que interatividade, uma questão de proximidade e de uma possibilidade, uma potência de invasão do espaço do outro, que aqui na Europa ainda, né, a proximidade é bem diferente do que no Brasil. A gente mora no Rio é uma cidade onde um é invadido por outro, né? A gente tem a palavra invasão, né, como uma palavra muito forte no Rio, quando tem uma invasão na favela, né? É uma questão muito forte, mas também no dia a dia, no cotidiano, tem muito esse lugar de uma convivência muito próxima entre as pessoas. A invasão do espaço vital. Exatamente. A invasão do espaço vital. Exatamente. A gente incorpora isso como uma potência dentro da peça, essa tensão justamente desse lugar onde não está resolvido o espaço de cada um,
mas que é um espaço de tensão contínua. Isso. Sim, eu acho importante ressaltar também dramaturgicamente a ideia de invasão, né? Porque nos trabalhos, nossos trabalhos, os trabalhos da Improvável Produções, a gente pensa a performatividade como um ato de invasão. Quer dizer, né, não tem ali um performer afirmando a sua identidade e sim sendo invadido, no caso de Deschardet, por outras existências. A gente tem aí Nina Simone, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Valeska Gert, Josephine Baker, Michael Jackson, Macunaíma, Michael Jackson. MC Então, Carol. A ideia é um solo, mas uma pessoa não é uma unidade, mas sim uma multidão que existe dentro dessa pessoa. Então, essa proximidade, esse lugar onde as fronteiras estão borradas, não tem essa separação, eu e você, um limite completamente delimitado, existe enquanto dramaturgia e enquanto enquanto construção de corporeidade, uma corporeidade que é invadida por outros. Os outros têm uma alteridade operativa em cada corporeidade, em cada performer, né? Na performatividade. Isso é super importante. E vocês falaram de alguns nomes que são, de uma certa maneira, representados durante esse solo. Josephine Baker, Macunaíma, personagens carismáticos, mas personagens que são também quase que beiram o grotesco. Esse recorte foi levado em conta na concepção dessa performance? A gente chama de... não sei se exatamente grotescos, mas são ardidos, são pessoas infernais, são pessoas que estavam aí, né, friccionando com o status quo, que não faziam... enfim, trabalhos completamente comerciais. Então, são existências excessivas, que tem um grotesco, mas que tem também um aspecto desejante, infernal muito grande dentro delas. Então, isso é importante para o nosso trabalho. A gente busca se aproximar de pessoas que, de uma certa maneira, põe o pé na porta, assim, não são adaptáveis, causam alguma fricção no seu meio. É para isso também que a gente trabalha, né? Eu acho que a dança contemporânea está aí não para ser um produto de entretenimento, mas para friccionar, para gerar questões, para que as pessoas possam passar por um acontecimento, gostem elas ou não, mas que aquilo possa ser, de uma certa maneira, invasivo. Invasivo. E tem essa questão do limite, do inferno que você comentou. Eu sei que, Lúcia, você fez psicologia antes de bifurcar para a dança contemporânea. Quando a gente vê essa performance, tem uma espécie de transe da artista. Foi uma coisa que vocês quiseram realmente encarnar? Tem a ver com uma perda de si, de certa maneira, uma desapropriação do si mesmo para justamente os outros poderem ter lugar, que eu acho que tem mais a ver com isso. Não é um transe no sentido de uma loucura. De uma loucura. Não é religioso, é um artifício mesmo, mas ao mesmo tempo, performativamente, para o performer, tem que ter a intensidade de um transe. Isso para a gente é o mais difícil, porque é uma construção, não é espontâneo, não é natural, mas ao mesmo tempo precisa ter a intensidade desse tipo, né? De um ritual, de um transe. Então, essa situação de abrir espaço para ser atravessado por forças, por intensidades, por existências outras, é uma abertura que precisa de muito trabalho performativamente. E tem o trabalho do corpo, essa questão do corpo, esse corpo exposto, interessante, esse corpo exposto em um momento que se fala tanto do empoderamento da mulher. É algo que está presente nessa peça também, nessa performance também, não? Olha, eu não sei se diretamente, mas tem ali uma pessoa, é uma mulher jovem, né, que tem vários devires. Enfim, a Tamires, ela tem 21 anos, a performer, ela pertence, por exemplo, ao funk, mas ao mesmo tempo ela faz parte de uma igreja
espírita, ela tem ali uma complexidade, né, um sincretismo, e que isso artisticamente nos interessa. Mais uma vez, uma pessoa que não vai numa direção só, que não afirma uma coerência, mas sim tem uma incoerência ali dentro. Então, eu acho que se a gente for falar do empoderamento da mulher, eu falaria do empoderamento da contradição, do empoderamento da ambiguidade, do empoderamento da não objetividade, de alguma coisa que tenha um pouco mais de curvas, de buracos, de obscuridades, que não seja tão eficiente, mas que seja turbulento. E de poder dar cada vez mais lugar a que os conflitos possam existir em nós. Né? A gente vive num país onde é muito difícil suportar situações de conflito, mesmo que a gente viva nelas o tempo inteiro. Sempre tem a ver com aniquilamento. Então, dentro do nosso trabalho é muito importante ver como o conflito é gerador de potência e de vida, e não de destruição. Isso é muito importante. Perfeito. As coreógrafas Marcela Lévy e Lúcia Russo, que estavam aqui na França para o Encontro Coreográfico Internacional de Seine-Saint-Denis, aqui na região parisiense, participaram do RFI Convida de hoje. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada.